Bom dia, meus irmãos. Vamos começar com o nosso momento devocional. Veremos as nossas Bíblias neste momento no Salmo 34. Eu convido os irmãos a lerem responsivamente comigo o Salmo 34. Vamos lá, eu leio o verso 1, os irmãos o 2, e assim faremos até o final do Salmo 34. Pedirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Tenha cuidado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deusinho sofre necessidade e passa fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer ter oportunidades para fazer bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes marcar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Ao Senhor os que têm coração quebrantado, e salva o espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva de todos os ossos, nenhum deles quer ser quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus e os que nele confiam não será condenado. Vamos fazer uma oração com o nosso irmão presbítero Alexandre, e depois de fazermos uma oração, vamos louvar a Deus com o hino de número 114. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Te prestamos hoje aqui culto, e sabemos que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é bondoso, que tem misericórdia para com o teu povo, que tem nos guardado e que nos permitiu estar aqui hoje nesta manhã, para ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja aceitando o nosso louvor, Deus. Que o Senhor esteja nos capacitando para que a nossa vida seja uma vida refletindo o caráter e a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Deus, esteja conduzindo o teu servo pastor, ministrando a palavra no coração dele, para que ele também, com toda a sabedoria que o Senhor permite a ele, possa ministrar a tua palavra e o teu Santo Espírito aplique em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. E te oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Hino de número 114.
capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu quero ler esse trecho que vai do verso 12 ao verso 16, trecho esse que nos servirá de base para a mensagem desta manhã. E aqui, na palavra de Deus, em Lucas 5, a partir do verso 12, ela está assim registrada. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, e que neste momento, Senhor, nós, diante da tua palavra e ouvindo acerca expositivamente a respeito do que ela nos ensinará nesta manhã, que seja assim, Pai, para que o teu povo venha a ser edificado, alimentado e consciente, Senhor, da tua vontade e ao mesmo tempo consciente, Senhor, daquilo que devemos fazer para a tua glória. É no nome de Cristo, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma das coisas mais terríveis na época de Jesus, em termos de doença, era a lepra. A lepra era um grande mal que até bem pouco tempo atrás, ainda perto do século XX, a lepra era uma enfermidade, uma doença que não possuía cura. Na época de Jesus, principalmente na cultura israelita, ser leproso era algo terrível, não pela doença apenas, mas por aquilo que a lepra ela levava a sociedade israelita da época a marginalizar quem possuía essa doença. Segundo a lei mosaica, quando alguém tinha alguma suspeita de uma doença de pele, ele era levado então ao sacerdote, como diz em Levítico 14, o sacerdote examinava, e se ele identificasse algum início ou algum problema referente à lepra, ele então já imediatamente já dizia que aquela pessoa, ou declarava que aquela pessoa era impura, ela era afastada do meio do povo, ela ficava longe da onde o povo estava, e ele então deveria passar o resto da sua vida totalmente à parte da sociedade ou da comunidade que antes ele vivia. A lepra, portanto, provocava solidão, além das dores, além das deficiências na pele, e a lepra, dependendo do estágio dela, ela até mesmo deformava os membros da pessoa. Se ela atingisse o rosto do doente ficaria deformado, ou ficava deformado. Então, além de causar indignidade ao corpo, a lepra causava profundos problemas
emocionais, sentimentais e sociais para quem tinha essa doença. E além disso, essa pessoa era proibida na época do Antigo Testamento, na Antiguidade, ela era proibida de adentrar ao tabernáculo, ao templo. Então, na verdade, a lepra, essa doença causava, além dos problemas que falamos, ela causava então a impossibilidade de quem possuísse lepra de estar em adoração a Deus, no lugar que Deus estabeleceu como lugar para adorar e cultuar o seu nome. Então veja, além dos problemas físicos, além dos problemas emocionais, além dos problemas sociais, a lepra também ocasionava a separação dessa pessoa da prática cultica ou do culto a Deus. Então veja que terrível era não só a doença, mas os males que essa doença ocasionava na vida de quem a possuísse, a lepra. E aqui Lucas mostra o que aconteceu com o homem, como ele diz no versículo 12, que vai ao encontro de Jesus, um homem coberto de lepra. Veja que ele não possuía apenas problemas ocasionais de lepra, mas ele era um homem que estava coberto de lepra. A lepra, como uma doença de pele, ela faz com que a pele ela fique como por exemplo, em escamas, né? Por isso o nome lepra vem do grego, que significa escamas. Então, a pele ficava escamosa, ela começava a soltar como escamas, e aquilo ficava uma ferida vertendo infecção, vertendo pus, vertendo tudo aquilo que dava mau cheiro, como se fosse alguém que estivesse apodrecendo em vida. Então veja que esse homem também, ele tinha um mau cheiro danado, e esse mau cheiro também provocava nesse homem a impossibilidade de sentir outros odores, outros cheiros. E vai este homem coberto de lepra, e quando ele vê Jesus, ele então se prostra com o rosto em terra, pedindo a Jesus que, se o Senhor Jesus quisesse, poderia livrá-lo daquele mal, que ele chama de purificar. É interessante que o texto não me diz isso, mas me aponta pistas de que esse homem já tinha pelo menos ouvido falar de Jesus, porque o texto de Lucas diz que no versículo 15, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Então dá-se a entender que a fama de Jesus, de certa maneira, já havia corrido em boa parte da região onde Jesus vivia, Galileia. E este homem aqui, então, ele, sabendo que possivelmente Jesus poderia livrá-lo, ele então corre para a sua esperança. Mas veja a oração deste homem. Ele poderia dizer: Jesus, eu quero ser liberto desta lepra, eu quero ser liberto deste mal, eu quero ser curado. Mas veja que ele reconhece não apenas que Jesus poderia livrá-lo dessa lepra, mas o texto no versículo 12 mostra nesta súplica deste doente que ele conhecia, além do poder de Cristo que podia libertá-lo, ele conhecia também que o Senhor Jesus, se quisesse, poderia curá-lo. Ou seja, ele reconhecia a soberania deste Deus. Soberania. E aqui eu quero colocar uma questão interessante quando nós oramos a Deus.
às vezes os nossos pedidos, nós muitas vezes suplicamos a Deus sobre coisas que têm nos afligido. E muitas vezes nós não entendemos quando Deus não responde no tempo que queremos ou quando Deus responde não. A soberania de Deus para a vida do homem, ela é algo não tão aceitável como parece. Onde muitas vezes nós nos colocamos em certos momentos da nossa vida, em certas situações da nossa vida, em oposição à vontade soberana de Deus. Às vezes nós procuramos desculpas e usando até mesmo a Bíblia para justificar essa rebeldia contra a vontade de Deus. Deixe-me dar um exemplo aqui para você. Eu estou trabalhando com um casal me procurou, um casal, e o marido quer separação de qualquer jeito. E eu mostrei na Bíblia: o que Deus uniu, não separe o homem, é a vontade de Deus. E ele pura e simplesmente disse: mas eu não quero mais viver com a minha esposa. Algo parece que é natural, o amor acabou, não existe mais afinidade, então é melhor se separar? Não. Porque essa não é a vontade de Deus. Então, na verdade, muitas vezes nós nos colocamos em oposição à vontade de Deus. Achamos que o nosso querer é o melhor do que a soberana vontade de Deus. O nosso querer vai nos trazer paz e realmente nos traz certo conforto. Mas ao mesmo tempo estamos vivendo em rebelião contra Deus. Este conforto é um falso conforto. E este homem aqui, ele procurou Jesus e disse: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser. Jesus poderia dizer para ele: sim, eu não quero, você vai ter que conviver com a lepra a vida inteira. Assim como Jesus fala para muitos dos seus filhos, que ele diz assim: não, eu não vou te curar deste mal, você vai ter que suportá-lo, como ele fez com Paulo, onde ele disse para Paulo: a minha graça te basta. E nós muitas vezes achamos que Deus está sendo injusto, e Paulo descobre que na negativa de Deus ele aprendeu que quando ele é fraco, é aí que ele é forte, pois que quando ele é fraco, ele vai depender mais e mais do seu Salvador. E é por isso que ele seria forte. Mas Jesus, olhando para aquele homem, Jesus apresenta aqui a sua misericórdia, onde ele então estende a mão, toca-o e diz: quero, fica limpo. Jesus aqui faz algo que nenhum judeu faria. Em primeiro lugar, se um leproso se aproximasse de um judeu, o judeu mandaria o leproso se afastar. O judeu nunca tocaria num leproso, porque segundo a lei mosaica, o leproso era considerado imundo pelo sacerdote. Mas Jesus, ele mostra a sua misericórdia, onde ele toca e declara: eu quero sim. E dá ordem: fica limpo. Jesus dá uma ordem, e no mesmo instante diz Lucas: a lepra desaparece. Além de mostrar a soberania deste Deus, além de mostrar a misericórdia deste Deus, nós temos aqui a demonstração do poder deste Deus, onde ele pode mudar uma situação que até então parecia
inalterável e ele com uma ordem. Jesus não fez nada de mirabolante. Único e exclusivamente ele deu uma ordem para aquele mal: fica limpo. Com uma palavra, Jesus mudou a vida daquele homem. Assim, com uma palavra, Jesus mudou a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Quando ele estava lá naquela cruz, pendurado, nos seus últimos suspiros, morrendo a nossa morte, ele disse: está pago, está consumado. E naquele mesmo instante, todos aqueles que recebem a Cristo pela fé têm os seus pecados perdoados. Tem o seu grande mal, um mal que nenhum remédio no mundo pode tirar da sua vida: o pecado. A separação que o pecado causa entre nós e Deus, com uma única palavra que Jesus brada na cruz: está pago. Ele então traz salvação para o seu povo. E é interessante que Jesus ordena a este homem que ele vá ao sacerdote e se apresente ali ao sacerdote, para que o sacerdote o declare então limpo. E eu fico imaginando quando este homem vai ao sacerdote e Jesus diz que ele tem que oferecer aquilo que a lei exige, ou seja, ele teria que vir com duas aves, geralmente 2 pombos. Ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote o examinava, e se o sacerdote então declarasse limpo, ele então mataria aquele pombo. O sacerdote tomaria o sangue daquele pombo morto, ele passaria no outro pombo que ficaria vivo, soltava e depois aspergia por 7 vezes o sangue do pombo morto, para declarar definitivamente que aquele homem estava liberto da lepra. E a intenção de Jesus aqui era exatamente fazer com que aquele homem testemunhasse ao povo daquilo que Deus fez na vida dele, que o curou. E veja que Jesus, ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Ele fez ou mandou aquele leproso curado executar exatamente aquilo que a lei exigia. Jesus não veio afrontar a lei, Jesus não veio quebrar a lei, mas ele veio como nosso perfeito substituto cumprir tudo aquilo que a lei exigisse, para se oferecer como um sacrifício perfeito ao Deus Todo-Poderoso, para que ali, ao doar ou a entregar a sua vida na cruz, aquele sacrifício fosse aceito por Deus em favor dos nossos pecados. Lucas está mostrando, portanto, que este Cristo é o Deus encarnado, o Deus que tem poder, o Deus que é soberano, o Deus que é misericordioso, e Deus encarnado que veio em nosso lugar, o Messias, para cumprir exatamente aquilo que para nós era impossível cumprir. Mas no versículo 16 mostra que este substituto, este Deus homem, ele não era alguém arrogante,
prepotente, orgulhoso, vaidoso. Mas ele mostrava, pelo seu testemunho, que mesmo sendo Deus, mas homem, o Deus encarnado, o Filho encarnado, ele demonstrava pelo seu testemunho que tudo que ele fazia, ele buscava depender do Pai. Diz no versículo 16: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus demonstra que a vida de oração é algo extremamente importante para o cristão. Diante desses fatos, o que nós podemos então concluir e trazer como lição para a nossa vida? Primeira coisa, não há salvação sem Jesus Cristo. Esse homem coberto de lepra, ele não tinha esperança. Ele estava destinado a morrer com esta doença. Nós estávamos destinados à ira eterna de Deus. Mas mostra também que na misericórdia deste Deus justo e poderoso, Jesus então, ele purifica a vida deste homem, assim como ele purificou a sua vida quando ele morreu na cruz do Calvário, para que você ficasse mal, ou melhor, para que você ficasse longe do mal, assim como o homem foi purificado da lepra, daquele mal que lhe causava dores, a lepra que lhe causava solidão, a lepra que lhe causava separação de Deus, pois ele não podia cultuar a Deus, a lepra que lhe causava vergonha, a lepra que lhe causava a morte. E Jesus então o purificou, dando-lhe agora um novo viver, assim como ele fez comigo e com você. E sabe por que ele fez isso? Porque ele quis fazer isso. Não foi pelo merecimento, não foi para recompensar a nossa pretensa bondade, como somos bons, não. Ele fez assim como ele fez com o leproso, porque ele quis fazer. E assim como ele fez com este leproso, ele quis fazer com você, comigo. E todos aqueles que o buscarem em arrependimento, ele soberanamente aplicou-lhes a salvação pela fé no sacrifício que ele, na cruz do Calvário, realizou. E agora temos um novo viver. E o nosso viver agora não está em nós mesmos, e não está centrado em nós mesmos, e não está centrado nas nossas vontades, não está centrado nas nossas realizações. O nosso viver agora deve estar submisso à vontade de Deus, assim como Jesus se submetia em oração à vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que nós possamos viver uma vida grata a Deus por tamanha misericórdia, por tamanho amor do qual o Senhor nos livrou do grande mal, o mal da morte eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Vamos nos despedir de salmos.